Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. Não pode. Não ficou, não. Parece que tu vai soltar fogo. Não foi ótimo, não acho? Eu acho que eu dou entonação. Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois E o faladores. tema de hoje é a maldição da residência Bly. Fala aí, gente linda, tudo bom? E aí, já se inscreveu no nosso canal? Não deixe de apertar aqui o sininho e se inscrever. E claro, dar seu like ou dislike e deixar um comentário aqui pra gente. O que você achou do vídeo, o que você tá achando. Mais alguma coisa? Não, acho que é só isso, eu falei rapidinho, né? Acho que essa parte me fica muito repetitiva. Verdade. O tema de hoje é a maldição da residência Bly. It's going to sound strange, but I'm having somebody else's dream. What dreams? We're dead. Série da Netflix, muito aguardada por sinal, já que ela é uma continuação, vamos dizer assim, né, da maldição da residência Hill. A Netflix acabou transformando numa antologia, então a segunda temporada é totalmente diferente da primeira. A única coisa em comum é a casa, né? Assim como na primeira temporada você tem toda uma questão envolvendo a residência, o mesmo acontece nessa segunda temporada. O que não deixa de ser uma estratégia interessante. Eu particularmente acho interessante porque você coloca como personagem central realmente da situação a casa em si e não os personagens. E aí eu já posso emendar e continuar falando? Pode. Isso também acaba ajudando porque eles tentam usar os mesmos personagens, semelhante a American Horror Story. Não, atores. Os mesmos atores, desculpa. Semelhante ao American Horror Story, em que você tem os mesmos atores interpretando diferentes personagens. Quando você coloca a casa como personagem central, isso facilita até para você se distanciar do personagem que aquele ator fez na temporada anterior, né? E eu acho que, de certa maneira, são quatro que aparecem, né? Que eram da temporada anterior, da Residência Eu não Hill, e reconheci continuam, quase ninguém. na verdade, 5. Eu acho que 4 conseguem se dissociar bem do personagem em si, né? Mudar bem o perfil do personagem. Só que tem uma que é a principal, que eu não consegui gravar o nome da atriz, mas é a que faz a babá dessa temporada. Por sinal, a gente tem que dizer sobre o que é essa temporada, né? Pode dizer, porque eu acabei já... Bom, essa é uma versão, mais uma das versões, né, que foram feitas várias versões do livro A Volta do Parafuso, não é isso? E é um livro do final do século XX, não, na verdade, século XIX, de 1898, e ele já teve várias adaptações, né? Ele basicamente trata a história, todos os filmes, né, tratam da história de dois irmãos que vivem numa casa e eles perdem os pais e eles vão ter uma babá, uma preceptora, né, uma professora que vai tomar conta deles. Eles vivem nessa casa com outros empregados e a trama se dá em torno de algo fantasmagórico, porque diferentes versões trouxeram diferentes tipos de fantasmas, diferentes tipos de susto. Mas é lógico que é sobre os fantasmas que habitam aquele local, aquela casa, né? Em todas as histórias, você tem uma mansão, que eles são super ricos, uma mansão no interior da Inglaterra, e duas crianças muito carismáticas, né? Basicamente a premissa é essa. E a história, claro, é fantasmagórica, que de alguma forma envolve todas as pessoas que estão vivendo lá naquela residência, e como é que tudo se relaciona. Basicamente essa história. Eu achei que o fato de repetir uma história que é tão conhecida dentro do universo dos filmes, um risco, no sentido de que você já sabia mais ou menos qual era a história, porque inclusive teve há pouquíssimo tempo atrás Ano passado, uma adaptação, acho que 2019 ou 2018 uma outra adaptação, mas teve em 2009, 2011, enfim, várias adaptações. Eu vi a primeira, inclusive, que é do década de 60, tem uma outra em preto e branco, que foi a primeira que eu vi, que eu achei a melhor de todas, a em preto e branco. Eu não lembro agora, acho que chama Inocentes.
a primeira versão dessa adaptação. É muito bom, acho que você encontra no YouTube para assistir. Vale a pena assistir, achei bem interessante. Agora, claro, é uma série de fantasma que vai perder, assim, o suspense da história. É claro que você fica pensando assim, como é que isso tudo vai se desenrolar, porque cada história teve uma forma de tratar os personagens vivos, como é que foi. Achei que as saídas deles foram criativas, interessantes, mas ao mesmo tempo, eu acho que perde um pouquinho do elemento surpresa que eu acho que precisa ter todo filme de terror. A minha referência foi o filme, né, que saiu ano passado, e eu acho que tem algumas mudanças bem drásticas, né, em relação ao filme e em relação à série. Eu não sei qual dos dois é mais próximo ao livro, mas eu preferi a versão da série. Eu acho que, inclusive, o final da série fica um final mais bem acabado do que o final do filme, por exemplo. Eu acho que a situação das duas crianças na série é melhor explicada, é melhor trabalhada do que no filme em si. Na última versão, você está falando, na né? última versão, na versão do ano passado. Agora, o que eu estava falando, né, que aí eu me lembrei que a gente acabou não falando da história da temporada em si, é que a atriz principal, que eu não consigo gravar o nome dela, tadinho, mas assim, ela tá ficando muito marcada por fazer esse tipo de personagem perturbado. Assim, eu lembro de 3 coisas que ela já fez, sendo que dessas 3, 2 são temporadas da antologia, né? Um é a Maldição da Residência Hill, o outro é a Maldição da Residência Bly, e ela também está na 2ª temporada de You. E nas três temporadas, nas 3 séries, ela é bem perturbada, né? E nessa, mais do que nas outras, ela já chega com uma cara de perturbada. Né? Eu não sei se isso é uma orientação da direção, então em alguns momentos, eu vou evitar dar spoiler aqui, então em alguns momentos eu não sabia se ela estava fazendo isso por causa de como eles iam abordar a situação da preceptora. Mas acho que ela já tem, porque ela já veio com a bagagem. Ela é traumatizada. Então, ela já vem com uma bagagem, com uma coisa que aconteceu com ela, e claro, tudo vai somar-se à história do que ela vai viver na residência. Mas eu acho que dentro dessa história, dessa versão que eles estão abordando, eu acho que faz parte ela vir assustada realmente. Agora, pra mim não é problema dela estar fazendo várias coisas perturbadas, não. O que eu achei, assim, por um lado bom, a questão do tempo que você falou, eu achei que deu pra desenvolver os personagens, mas eu achei que teve momentos com barrigas. Eu achei que teve vários momentos e episódios em enrolação pra poder caber foram 9 episódios ou foram 8? 9, acho que era 9. Pra caber nos 9 episódios. 9, acho que 8 ou 7 dava conta, entendeu? Agora se foram 8 ou foram 9. Mas um a menos realmente resolvia. Eu acho que dava conta da história, você dava um corte. Acho que teve algumas coisas ali em enrolação. E algumas coisas que talvez parecia ser um aprofundamento do aspecto psicológico, da história do personagem, no final pra mim ficou com muita cara de enrolação. E olha que eu curto esse tipo de coisa, mas achei que ficou um pouco enrolado. Tem o antepenúltimo episódio, né? Que é o da governanta. Qual é o nome da governanta, você lembra? Hannah? Hannah Grove. O episódio que é só sobre a Hannah, ali eu entendo que eles deixam, eles passam uma informação importante sobre a temporada ali, é ali que você realmente começa a chegar no final né, a começar a amarrar o desfecho da série, mas eu acho que poderia ser feito de outra maneira, não precisava levar o episódio todo para explicar aquela situação. Eu achei também... Ou então, desculpa, poderia ser mais diluído, as informações que passam nesse episódio poderiam ser mais diluídas ao longo dos outros episódios. Então, esse episódio específico é um episódiozinho que eu acho que não precisava existir. Né? Claro que, de novo, ele vai passar uma informação importante. Depois que você assiste aquele episódio, você começa a ficar com uma série de dúvidas em relação ao que você está assistindo até então. Né? Que, de novo, a gente não vai entrar no mérito aqui porque a gente quer evitar spoiler, mas esse episódio é importante para você começar a questionar algumas coisas. Essa é a importância dele, mas eu acho que isso poderia ter sido feito mais curto. Você podia ter feito isso rapidinho. 5 minutos resolvia aquilo ali.
Ainda mais numa questão americana, que eu acho que tem uma questão de agilidade e na agilidade narrativa, que eles têm essa experiência de fazer isso rápido quando eles querem, e assim, essa coisa mais blá blá blá, achei que foi uma tremenda barriga. Mas é uma preocupação deles. Uma coisa né? que me incomodou não foi só isso, não. Foi a questão de algumas coisas que deram muito certo na primeira série, como eles estão querendo tipo, fazer uma franquia, né? A franquia Terror das Casas. Temática casas mal assombradas. Casas mal assombradas. Mas assim, o que eu achei que, primeiro, a coisa dos fantasmas ficarem escondidos lá, muito legal, de sempre, mas assim, ficou repetitivo, não trouxe nenhuma novidade. O que foi muito legal na outra série, a gente ficar procurando os fantasmas dentro da série, isso se repete nessa, eu achei repetitivo e pouco somou a história. Eu acho que foi o único aspecto de terror realmente que teve assim, porque a maior parte da coisa, eu acho que eles caminhou por um drama. E eu acho que, como muita gente falou, foi assistir pra tomar susto e acabou chorando. O final, então, é de cortar o coração, eu quase chorei. É uma série de amor. E aí, no final, você, assim, entendia... Tu quase chorou no final? Quase chorei no final. Fiquei emocionada. Não percebi, não. Mas, assim, eu acho que foi por um... Que não era isso que eu queria assistir. Não, eu quero ver terror, eu quero me assustar. Eu quero ficar tenso, assim. Então a tensão, pra mim, não aconteceu. Eu acho que por eu conhecer a história, já ter visto várias vezes, inclusive, assim, como eu gosto muito de ver terror, eu vejo muita coisa de terror, inclusive coisas antigas. Gosto muito de ver filmes de terror em preto e branco. Eu já fiquei aqui de falar umas coisas aqui sobre isso. Acabei não fazendo, mas então assim, eu conhecia bem a história e conhecia outros aspectos. Então acho que pra mim se diluiu se contando a mesma história, porque pra mim eu tenho a impressão de ser a mesma história que eu já vi várias vezes, com uma nova roupagem. Beleza, mas não funcionou pra mim no sentido de que eu vou ficar assustada, vou ficar ansiosa, vou ter medo, vou me assustar. Não me assustei em momento nenhum, dei nenhum grito. Nenhum momento realmente me deixou apreensivo. Eu fiquei com muito mais pena dos fantasmas, muito mais envolvida no drama pessoal, íntimo, psicológico do personagem, da dor que ele estava ali, do que exatamente assustada. Mas isso acontece também depois desse episódio que a gente Não, mas eu já falar. tinha pena daqueles personagens, assim. Eles pra mim eram muito mais dignos de pena do que de susto. Desde a primeira vez que eles aparecem, ainda mais da forma como eles aparecem, não lembro se é a mesma forma aparência lá da Residência Hill, mas assim, a forma como eles se apresentam já dá uma conotação de uma questão psicológica, de um sofrimento, já me deu pena daquilo ali. Eu já fiquei chateada por eles, já fiquei com pena. E aí não fiquei com medo. E aí, pra mim, como o terror não funcionou. Funcionou como uma grande história de drama, mas não funcionou como terror. É um bom suspense. Pra mim, nem suspense funcionou. Não, é um bom suspensezinho. Pra mim, não. Agora, não é o terror que você vai encontrar na Residência Hill. E aí, realmente, a Netflix, eu vou falar aqui como se eu fosse o Bambam, a Netflix vai ter que definir muito bem o que ela vai querer fazer com essa série. Porque eu acredito que a Residência Bly vai ter uma boa recepção do público. Eu acredito que as pessoas vão gostar da Já vi muita gente temporada. criticando. Mas eu acho que de um modo geral as pessoas vão gostar. Mas eu acho que de um modo geral também você pode ter críticas assim. Gostei, mas não era o que eu estava esperando. O fã de terror, já vi muitos fãs de terror que eu participo de algumas páginas de grupos de pessoas fãs de terror. Tipo assim, desistiram de ver nos últimos episódios, quando começou o dramalhão, desistiram e ficaram revoltados. Concordo, dá vontade de desistir no sentido de que não é isso que eu paguei pra ver, né? Porque lembrando bem, Netflix, se você não paga individualmente, você paga o pacote, mas você paga pra ver. Mas então, não assim, é o drama que estraga o terror. Mas é o que eu tô falando. Você poderia ter o drama De novo, e ter mais terror mas quem também. vai pra assistir terror e é apaixonado por terror não gosta de ficar assistindo drama de amor. Boring! De romance, de chorar, de se emocionar. O cara não quer isso. Por isso que o pessoal ficou muito revoltado nas comunidades. No, God! No, God, please, no! 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 Ficaram reclamando pra caramba. Não sei o que as pessoas estão achando por aí. Não é ruim, é bom, é legal, mas assim, de novo, por um apaixonado do gênero que tinha ficado muito feliz de ter uma série tão bem feita como a primeira, a Mansão Hill, ver a Mansão Bly, pra galera foi uma discrepância muito grande.
e foi um caminho que o pessoal não gostou da escolha. E também muita gente critica exatamente isso, você ter se escolhido um terror que todo mundo, que era amante do terror, já conhecia tão bem essa história, já que tinha sido feita adaptação. E ao mesmo tempo se perguntar, mas será que eles não sabiam que estava para sair uma adaptação há pouco tempo antes, tinha acabado de sair, e mesmo assim Não, eles com escolhem? certeza eles sabiam, Porque os projetos, sim, eles devem, não é da noite pro dia que se estala o dedo e faz um projeto. Direito autoral, discutir, questionar, enfim, pesquisar. A Residência Hill é do ano passado. Ai, nem lembro, acho que deve A ser. Residência Hill é do ano... porque já tinha um canal, o canal não tem 2 anos. Tem 2 anos o canal? Tem 2 anos nosso canal. Ah, então tem. agora eu já não sei. Mas assim, nossa, já tem 2 anos. De qualquer forma, assim, no período que a Residência Hill foi lançada, ou foi perto do último filme, né? Ou foi antes. Então, assim, com certeza os caras sabiam que tinha um filme. Acho que foi uma questão de escolha. E aí, realmente, era o que eu tava falando. Vai ter que sentar lá a Netflix com o produtor o produtor executivo da série e decidir que rumo eles vão dar. Inclusive, um outro aspecto interessante é que o filme Os Outros foi inspirado na Volta do Parafuso. Né? Não sei se você sabe disso, sabia disso? Não. É muita Porque, de novo, é a mãe com os 2 filhos, só que no caso é a mãe viva, né, com os 2, quer dizer... acho que hoje não tem spoiler mais pra dar, né? Não é possível. Outros, se tu não sabe a história dos outros... E aí tá aquela família lá, fechada naquela casa, aquele terror, eles, enfim, estão ligados àquela casa, aquela coisa toda, aquela ambiência. Então, assim, eu acho que os filmes, porque eles têm um espaço menor de tempo, eles conseguem, às vezes, captar essa atmosfera mais claustrofóbica que a casa deve ter. Todos os outros filmes você tem muito essa coisa claustrofóbica da casa. Esse, ele não optam tanto por essa atmosfera tão claustrofóbica. Inclusive, alguns personagens vêm e vão. E aí a gente tem notícias de que eles estão fora, de que eles foram fora, algumas cenas fora, que não costuma acontecer nos filmes. Se foi uma opção. Mas eu também acho que se perdeu esse elemento que existe na Volta do Parafuso, da ideia da claustrofobia, de estar preso naquela casa, não poder. Coisa que foi muito explorada na última versão do filme, né? Sim. Que não se podia sair de forma nenhuma da casa, existia uma questão maior sobre essa coisa de entrar e sair da casa. E nesse não foi tão abordado, não é uma coisa tão trabalhada. Eu acho assim, se você pega a Residência Hill, você realmente teve muito mais susto, assim, e susto fácil, assim, de fantasma brotando na tela, assim, de fantasma gritando. Adoro. São elementos fáceis, mas são elementos que, se bem colocados, eles funcionam bem, né? E você não acha isso nessa série. E não tem nem assim o terror do humano, o terror... E uma coisa que eu também achei, que os personagens foram menos trabalhados na questão das suas perturbações íntimas. Você tinha um ou outro com perturbação íntima, mas a maioria deles eram pessoas comuns, vivendo as suas vidas, fazendo o seu melhor, mas que não tinham assim aquele peso que existia nos outros, que era um drama assim, aqueles irmãos coitados. Não sei nem como eles arranjaram tanta bagagem pesada da vida, eles eram pessoas muito pesadas. As próprias crianças nesse, embora eles convivam, né, dentro daquela mansão, naquela realidade, eles são bem mais leves do que os outros, as outras crianças da Mansão Hill. Eu acho eles mais leves. Isso daí dá pra debater. Eu acho que eles são mais leves. Eu acho que os outros pareciam ser mais perturbados, com histórias mais perturbadoras e mais assustadoras do que as histórias deles. Isso é porque na Residência Hill você acaba só voltando à infância deles pra ver a hora que eles estão levando susto. Que eles estão passando pelo problema. Nesse não. Nesse você acompanha mais o dia. Essas crianças, elas resolvem-se muito bem com essa coisa fantasmagórica, né? As outras crianças tinham traumas com isso. Eles se resolvem muito bem, até porque pra eles... Enfim, são pessoas de uma forma próxima, meio que fazem parte da casa, eles conseguem lidar facilmente com isso e acaba sendo uma coisa simples para eles. Coisa que não acontece no outro, que acaba traumatizando e afetando eles de tal forma que todo o resto da vida deles é afetado por isso. Que eu achei que era mais interessante nesse ponto. Agora, ia falar alguma coisa. Eu tô esperando agora que eles façam uma sobre... No caso, não é uma casa, é um hotel, mas que eles podiam ter feito sobre iluminado, né? Porque no caso também é um lugar que é assombrado, e que é a residência da família, mesmo que seja por um inverno, enfim. Mas eu achava que também seria bem interessante, já que era pra fazer uma história bem conhecida, fizesse iluminado. Acho mais fácil eles fazerem em 1408.
o conto do Stephen King que se passa num quarto de hotel. Que o filme é melhor do que o conto, por sinal. Mas é de novo, não é uma residência. Mas é o quarto de um hotel, dá pra você fazer Você tem a funcionária do hotel que vai ficar ali, aí você tem o cara que vai passar um final de semana no hotel, Mas por exemplo, uma semana. É sempre a mansão, não sei o que lá, a mansão, não sei o que lá. Isso se dá um jeito. Enfim. Você pode pegar e transformar E também numa achei que pousada faltou também, porque na outra, a casa tinha uma história muito forte com relação à sua construção e tal. E nesse não se fala tanto da casa como construção. Se conta como é que esses fantasmas começaram a surgir ali. É muito mais uma relação pessoal, e eu achei que a casa em si ficou no segundo plano de personagem. Ela não é um personagem tão forte, tão presente, tão marcante como na Mansão Hill. E nesse ponto ela fica realmente como coadjuvante, e até porque realmente ela não tem muita função, ela é só onde as pessoas moram, onde os fantasmas habitam, e a relação deles com a casa não existe tão forte, é muito mais forte deles. Discordo muito, mas eu acho que assim, eu não vou falar pra não dar spoiler. Um deles, mas ela é muito mais com as coisas do que exatamente com a casa, né? Também não vou dar spoiler aqui. Eu acho que é muito mais com as coisas tal do que exatamente com a casa. E tanto que é tão forte que tanto que não é tão forte que eles perdem a casa. Agora, Só uma coisa pra discordar de você aí, que você falou que ficou sem graça os fantasmas, ficar procurando os fantasmas. Não é sem graça não, acho que, assim, é mais divertido no primeiro, porque você não espera, mas eu acho que no segundo também é isso. Várias vezes a gente parou pra tem um fantasma ali, não tem. Mas eu gostei mais dos outros fantasmas, Era achei mais novidade. legais, eu achei mais bonitos, mais legais, mais interessantes. Esse eu não curti tanto. Eu ia falar, mas... eu não sei se você leu alguma coisa falando sobre, a gente tem uma relação homoafetiva, né, assim, nessa temporada, e foi bem construída, mas eu sempre faço questão de chamar a atenção quando tem esse tipo de coisa, porque acho que vale a pena, porque, de novo, porque eu acho que foi bem construído, então não é algo escrachado, não é algo que é feito de qualquer jeito, não é algo que é feito às pressas, eles tratam como uma relação amorosa de um casal homoafetivo. Né? Mas eu acho que é isso, que vem a próxima temporada, que provavelmente vai vir. Né? E eu torço muito que eles escolham uma história que não seja tão conhecida assim, que seja uma história bem menos conhecida e menos adaptada, ou se for adaptada, enfim, que seja uma coisa bem diferente, que eles não estejam... Inclusive até essa coisa que eles usam alguns mecanismos, não só os fantasmas, mas que eu não quero ficar dando spoiler aqui, mas eles também usam outros mecanismos, outras saídas psicológicas que existiram no outro, para esse de novo e transportou. Então acho que ficou muita coisa requentada, e o que surgiu de novo, para mim, não funcionou. Ficou meio que... A história já era requentada porque é super conhecida. Algumas saídas, algumas coisas legais que eram bacanas foram requentadas. E faltou uma novidade. Estou esperando até agora uma novidade, uma coisa que me impacte nessa série, nessa vez, e isso não aconteceu. Estou expondo o dedo ainda, vou esperar a próxima. É isso aí. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.